poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra no ar mais uma edição do Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, apresentado por mim, Natsan. Eu agradeço sempre a sua audiência e o compartilhamento desse programa, você que espalha esse programa o tempo todo por aí. O programa que tem sempre aqui como comentarista o pastor Augustus Nicodemos, nos ajudando com essas dúvidas e trazendo para a gente orientações da Palavra de Deus para cá. Pastor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Natsan. Sempre um privilégio, viu, Natsan, estar aqui com você, ouvir aí as perguntas dos nossos ouvintes e tentar, de alguma maneira, responder à luz da Bíblia, sabendo que do outro lado do rádio, do outro lado do aplicativo, do outro lado do dispositivo, há pessoas ouvindo, Sim. Pessoas que estão aproveitando o que está sendo dito e que estão crescendo na fé, crescendo na vida cristã. Então, eu considero um privilégio muito grande. Estamos numa época aí de desvalorização de princípios morais, éticos. Na verdade, essa sempre foi a postura do ser humano longe de Deus, mas parece que com os meios de comunicação, com tantas coisas que a gente tem para disseminação desses princípios, dessa anormalidade, né? Parece que a coisa tem crescido muito mais. Jovens, especialmente os cristãos, se veem não raramente numa situação de constrangimento, sem coragem de dizer e viver suas convicções cristãs. O que fazer diante desses desafios é o tema de hoje, em resposta à pergunta de um de nossos ouvintes. Ele diz assim: olá, meu nome é Sérgio, tenho 18 anos, sou de Goiás e quero saber o seguinte. Primeiro, como eu posso lidar com meus valores conservadores numa sociedade de valores morais tão invertidos, principalmente entre jovens? E ele faz uma pergunta até inquietante aqui. Será que o cristianismo consegue sobreviver à próxima geração? Ele agradece. E o Júlio César Toledo de Almeida diz que vez por outra encontra alguém dizendo que o evangelho não precisa ser defendido. E ele pergunta, qual a minha resposta? O que dizer sobre isso? Uma vez que eu entendo que a Bíblia inteira relata eventos onde pessoas de Deus defendem a sã doutrina. Então, esses são os desafios dos jovens aí no meio dessa geração toda, pastor. Muito bem, eu quero saudar aqui o Sérgio de Goiânia, o Júlio César, agradecer as perguntas e, sem demora, já tentar aqui responder no tempo que a gente tem. Vou começar aqui com a indagação do Júlio César, né, a respeito da defesa do Evangelho, a questão da apologética. De fato, Júlio, nós precisamos, quando oportuno e se houver condições, né, oportunidade para isso, defender o Evangelho dos ataques que são feitos por pessoas inimigas à fé cristã, pessoas que são hostis à fé cristã. A história do cristianismo é a história da apologética. Exato. A começar com os apóstolos, houve os esforços de esclarecer as acusações, os mal-entendidos, né, que eram levantados pelos inimigos do Evangelho. E esses esclarecimentos são feitos por parte dos próprios apóstolos. Os escritos do Novo Testamento, como por exemplo a carta aos Gálatas, é exatamente o esforço do apóstolo Paulo de defender a doutrina da justificação pela fé, que é central ao cristianismo, do ataque malicioso de judaizantes que queriam impetrar ou imputar ou requerer a feitura de obras da lei para completar a obra de Cristo na redenção. A carta aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo para defender a suficiência de Cristo contra falsos mestres gnósticos que vinham apresentando uma proposta de satisfação baseada no gnosticismo, né, na gnose, práticas judaicas, ascetismo, culto de anjos. Então, a carta aos Colossenses é uma peça de apologia, né, do que seria a verdadeira fé cristã vis-à-vis o ataque daqueles mestres gnósticos na região do Vale do Rio Lico. E nós podemos dizer que praticamente todos os livros do Novo Testamento, um outro exemplo aqui mais claro, o livro de Judas, não é? Carta aos Hebreus, eles todos foram escritos numa tentativa de esclarecer exatamente o que é a fé cristã, quem é a pessoa de Cristo, de que maneira nós somos salvos e assim por diante. Depois do período dos apóstolos,
o cristianismo continuou a ser atacado pelos pagãos, ateus, pelos próprios judeus, e surgiram os chamados pais apologetas, como Ireneu, Justino, Tertuliano, que defenderam o cristianismo contra os ataques dos pagãos, contra os ataques dos gnósticos, contra o ataque de judaizantes, contra acusações maliciosas dos perseguidores do cristianismo. Isso se perpetuou, continuou pela história da igreja. Então, sempre que há oportunidade e há necessidade, nós devemos defender o que o cristianismo está ensinando, esclarecer e dirimir as dúvidas, né, daqueles que ficam confusos com os ataques que nós encontramos hoje. Pensando na nossa geração de hoje, já que o programa gira em torno disso, né, há muitos ataques que são feitos pelos ateus modernos, gente que está envolvida com o evolucionismo, gente que está envolvida com o materialismo ou naturalismo, a ciência assim chamada, não é, que desfere ataques contra a fé cristã. Então, é nosso dever explicar, não é, que o cristianismo, a fé cristã, não é incompatível com as descobertas verdadeiras da ciência e mostrar como as acusações que são feitas contra o cristianismo, elas são equivocadas, falsas e até maliciosas. Graças a Deus, porque existem pessoas hoje reconhecidas, né, que fazem um trabalho de apologia extraordinário. Eu cito aqui o conhecido William Lane Craig, que é um grande apologeta. Exato. Posso citar também Alvin Plantinga na área de filosofia. Nós podemos citar a Nancy Pearce na área da história da ciência. É excelente, excelente. Né? Há muitas pessoas. Alistair McGrath, que tem um PhD em biologia, tanto quanto o famoso Richard Dawkins, né? Aliás, foram até colegas, não é? Então, há bons apologetas, gente que defende a fé nos dias de hoje, e nós damos graças a Deus por isso. E já vou entrar, então, no questionamento do Sérgio, né, aqui de Goiânia. Ele pergunta se a nossa geração vai sobreviver. Se o evangelho vai sobreviver a essa geração. Eu creio que sim, Sérgio, graças a Deus, porque a igreja ela está fundamentada sobre a pessoa de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa geração traz desafios únicos para a igreja da nossa época, mas eles serão igualmente vencidos, superados, e a igreja haverá de continuar. O que nos dá essa certeza e expectativa são os seguintes pontos. Primeiro, como eu já disse, a declaração de Jesus de que a igreja dele haveria de prevalecer, permanecer até o dia da sua vinda, porque está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, embora a igreja seja atacada, vilipendiada, mal interpretada, acusada, ela haverá sempre de sobreviver. Agora, Nácia, eu preciso explicar que eu não estou querendo dizer com isso que a igreja sempre foi perfeita. Né? Ela passou por dificuldades, não poucas vezes, por conta de decisões erradas, porque ela se desviou, ela se corrompeu, mas um núcleo de fiéis a Deus sempre houve e sempre haverá. Como certa ocasião, Deus declarou ao desanimado profeta Elias, né, de que havia 7.000 joelhos que não dobraram diante de Baal e 7.000 bocas que não o beijaram. Então Deus sempre preservou e tem para si um remanescente fiel. Exatamente, através da história. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é que a igreja sempre foi perseguida, sempre foi atacada, e os jovens sempre passaram por momentos difíceis. Os jovens cristãos sempre passaram por momentos difíceis. Ou seja, nunca houve um período em que o jovem se sentiu tranquilo com sua fé cristã. Nunca houve um ambiente totalmente favorável ao jovem cristão. Ele sempre teve, através da história, ele sempre teve que enfrentar os desafios pertinentes ao fato de ser jovem vivendo numa cultura hostilizada. Eu vou começar lá atrás, com a história do jovem Daniel. Daniel era um jovem judeu, tinha talvez aí final da adolescência, começando a juventude, quando foi levado, deportado para a Babilônia, juntamente com outros jovens de linhagem nobre, não é? E lá na Babilônia ele foi, juntamente com seus amigos, colocado num programa de recondicionamento, de treinamento, de readaptação, de aculturação para se tornar babilônico. Ele tinha que negar a sua fé, o nome dele foi trocado por um nome que tinha a designação de um deus babilônico, né, que era Beltesazar, o deus Bel, né, era uma das divindades da Babilônia. A comida, a dieta foi mudada, ele tinha que aprender a comer como os babilônicos, ou seja, esse jovem enfrentou um ambiente que não era somente hostil, mas que visava reformatar a identidade dele.
Mudar a sua fé, completamente, sua confissão de fé, tudo. Então. E Daniel e os seus amigos resolveram ficar firmes, não se contaminar com aquilo. Oraram, pediram a Deus sabedoria, encontraram graça a favor. Deus mudou a história deles e eles puderam sobreviver durante o reinado, não somente do rei Nabucodonosor, mas ainda de Dario, depois de Ciro, Belsazar, que foi neto ou filho do Nabucodonosor, a gente não tem certeza. E Daniel se destacou entre todos eles como sendo um jovem de princípios, temente a Deus, sábio, culto, preparado. Tem um episódio em que os jovens amigos de Daniel, eles foram confrontados pela idolatria da Babilônia. Ou eles se curvavam diante da imagem de ouro que o rei mandara fazer, ou eles seriam lançados na fornalha acesa. E quando foi dito para eles, que se eles não se curvassem diante da estátua, eles seriam lançados na fornalha, qual foi a resposta deles? Eles disseram assim: olha, nós não vamos nos curvar diante do ídolo, não vamos adorar essas imagens, porque só há um Deus verdadeiro e ele disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, não as adorarás, nem lhes darás culto. Nós não vamos desobedecer a Deus. Então, se ele quiser nos livrar da fornalha, ele vai nos livrar. Se não, nós vamos morrer mesmo, mas adorar nós não vamos. Ou seja, esses jovens estavam dispostos, inclusive, a morrer em defesa dos seus valores. Então, o que eu diria ao Sérgio e aos demais jovens vivendo em dias de hoje, em que no ambiente da universidade, no ambiente da escola, às vezes em família, na vizinhança, há um choque realmente entre aquilo que o cristão acredita sobre sexualidade, honestidade, pureza de vida, pureza de pensamentos, e aquilo que o jovem do mundo, boca suja, só fala em sexo, zomba dos outros, escarnece, mente. Então, há um choque, Eu diria que o jovem ele tem que tomar uma postura clara a respeito dos seus valores cristãos, que ele é um discípulo de Jesus Cristo, ele é um servo de Deus, e ficar firme na sua posição e se preparar para aguentar a zombaria, o escárnio, o bullying, a perseguição, porque isso com certeza virá. Agora, Sérgio e demais jovens que nos ouvem, precisa ter cuidado e fazer uma diferença entre você ser um jovem cristão de valores e ser uma pessoa completamente isolada, crítica, fanática. Porque mesmo que o mundo seja diferente de nós, o Senhor Jesus Cristo nunca disse que a gente tinha que sair do mundo, Estamos aí, Estamos no mundo, embora nós não pertençamos a ele. Então, você pode fazer amizade com quem não é crente. Há coisas em comum. Há coisas que a gente pode participar juntamente com os outros jovens, e assuntos, e determinado lazer, ou programação, ou divertimento, que não envolvem pecado, não tem nada contrário à palavra de Deus. Então você pode ter amigos e você pode participar de muita coisa que é feita em comum. E isso ajuda, inclusive, a construir pontes para depois você apresentar o Evangelho e dizer por que você não participa de determinadas coisas por conta da sua fé em Jesus Cristo e porque você crê que a Bíblia, de fato, é verdade. Então, esse sempre é o grande desafio. Você manter-se firme, não negociar os valores cristãos, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa agradável, uma pessoa de fácil relacionamento, que tem amigos aos quais você pode, com liberdade, dada a oportunidade, falar a respeito do Evangelho de Cristo e como ele mudou de fato a sua vida. Deus abençoe você, Sérgio, e você também, Júlio César, e mais jovens que nos ouvem, nos desafios que essa geração apresenta para aquele jovem que teme a Deus.